Oi, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tainá, aqui do time de marketing da Red Belt. A gente vai começar mais um Red Talks e o tema de hoje é o nosso segundo da trilha de DevSecOps, né, o Hands-on Security, explorando e corrigindo vulnerabilidades. E quem vai apresentar esse tema para a gente será o Júlio Ravelli, que é consultor de DevSecOps aqui na Red Belt Security. Lembrando que a gente vai disponibilizar esse conteúdo tanto no YouTube quanto no nosso LinkedIn. E após a apresentação do Júlio, a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, fiquem à vontade para mandar suas perguntas no Q&A aqui do Zoom ou pelos comentários do LinkedIn também. Júlio, passo a bola para você. Boa tarde, pessoal. Prazer também para os que não me conhecem. Eu sou o Júlio, sou consultor de DevSecOps aqui da Red Belt, tá? Eu trabalho tanto com DevSecOps, né, Application Security, e também faço parte aqui da área de produto e desenvolvimento, tá, na Red Belt. A ideia de hoje, desse segundo webinar, né, sendo esse Hands-on Security, é mostrar um pouquinho para vocês como funciona a parte da exploração de vulnerabilidades de aplicações web. Algumas das mais comuns, tá? Eu separei com base no que eu conversei anteriormente, né, lá com vocês do primeiro webinar, alguns tópicos do ASP Top 10, tá? Então a gente vai acabar repassando alguns desses tópicos hoje e também eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho aí, né, nessa parte de WordPress, SQL Injection, Command Injection, principalmente no DVWA, que é uma aplicação PHP feita já para ser vulnerável. Tá? Então, alguns dos tópicos que nós falaremos, né, a introdução das vulnerabilidades em aplicações web, a exploração das vulnerabilidades em si, a gente vai correlacionar também tudo isso em vulnerabilidades com CWE e CVE, falar um pouquinho sobre boas práticas, dicas de aplicação e também um ponto aí que é muito importante, que a gente vai acabar conversando um pouquinho no final, que são os falsos positivos em Application Security. Nesse começo, eu queria repassar um pouquinho aqui, um pouquinho mais rápido, né? Nessa parte aqui desse dicionário de conceitos, os principais conceitos do que nós conversamos, principalmente no nosso primeiro, tá? Na nossa primeira edição aí de webinar do DevSecOps, principalmente para quem não pôde ainda acompanhar, né? E ver toda essa parte das explicações que nós fizemos detalhadas sobre todos esses temas. Então, eu só vou passar um pouquinho desse dicionário, porque como tem muito termo técnico e muitos termos aí, para a gente acabar não ficando perdido, tá? Então, como eu disse, AppSec, né, que é a área que eu faço parte aí já desde 2019, Application Security, que é a segurança de aplicações. Então, é uma área muito, muito importante também aí da cibersegurança, correlacionada com todas as outras, porque acaba trabalhando forte na parte de desenvolvimento seguro. Então, um profissional de AppSec, ele é um profissional que vai trabalhar aí ativamente com DevSecOps, que o DevSecOps, aquilo que nós mencionamos, né, é inserção, né, inserir a cultura de segurança no ambiente de DevOps. O DevOps mesmo, que é desenvolvimento e operações, que é a parte de automação aí, né, alta escalabilidade de software, sistemas, garantir que a sua pipeline, né, o seu ciclo de vida aí da sua aplicação esteja 100% de acordo. Então, tudo que a gente tem aí dessas partes de automatização, quality assurance, seria inserir a camada de cibersegurança, que a gente vai ver aqui no próximo slide também um pouquinho mais sobre as ferramentas AST, tá? Que são as ferramentas que a gente geralmente acaba incluindo no nosso ambiente e no nosso processo da esteira. Shift Left Security, que é também um tema aí muito importante nessa área de DevSecOps, que é a parte de você inserir a segurança desde o início do seu processo de desenvolvimento. O Shift Left Security também aí anda de mãos dadas, né, com o Security by Design. O que a gente sempre preza com a parte Shift Left, tanto a parte de Security quanto de Testing, né, que o pessoal de QA também acaba usando bastante, é garantir que o início do desenvolvimento, ou até mesmo antes da fase do desenvolvimento do deve colocar a mão na massa, garantir que as melhores práticas serão aplicadas. Então, fazer todo um mapeamento de riscos e entender, né, fazer uma modelagem de ameaça, que é um outro tópico também, né, o Threat Modeling,
de você já poder mapear com, por exemplo, a sua equipe de produto, numa especificação técnica de algum app que esteja sendo feito, entender o que vai ser feito, né, o que precisa ser feito, e junto com esses cenários de teste de usabilidade do que precisa ser entregue, é você já garantir que tenha essa parte de segurança embutida. Então, por exemplo, pô, eu vou ter uma tela de login e senha. Cara, vamos mapear para essa tela de login e senha ter um CAPTCHA para evitar talvez um brute force. Já vamos implantar uma pipeline, né, com as ferramentas AST, isso daqui. Ah, não, pô, beleza, ótimo, vamos fazer isso. A gente consegue colocar também um AF para barrar tudo que pode ter aqui, né, e também validar as conexões maliciosas que podem aparecer nessa minha tela inicial já de login. E depois que passar a tela de login, o que, que vai aparecer? Que campos que teriam ali? O que, que o hacker poderia fazer? Então, a modelagem de ameaças, o Shift Left Security, o Security by Design, são esses temas que todos eles andam juntos e querem prezar que a segurança, assim, da V1 que você vai entregar, até do beta do que você vai entregar, já tem essa parte da segurança das aplicações. Porque, como eu mencionei lá também, né, no primeiro webinar, é muito mais fácil você já corrigir uma vulnerabilidade logo no início, pelo menos nos primeiros processos, ou garantir que nem tenha vulnerabilidade ainda, do que você mandar para produção um software inteiro, um épico, né, uma melhoria, uma mudança, e depois você mapear que você tem problemas ali de cybersecurity, né, voltado para desenvolvimento seguro. Então, você vai precisar ainda pegar, escanear o código, mapear todos os riscos que foram encontrados, né, numa ferramenta SAST, DAST, um SCA, e voltar para a área de desenvolvimento e falar, amigos, encontramos 1.000 vulnerabilidades, agora a gente vai precisar refazer tudo isso. Aí, pode ser que você precise mudar muitas telas ali que você já desenvolveu, então você vai precisar ter uma especificação técnica de novo, a equipe de QA vai precisar entender o novo fluxo para realizar novos testes. Então, assim, a quantidade de problemas e dores de cabeça que você vai ter de não mapear esses testes desde o início e só mapear isso no final, assim, é muito, muito complexo, entendeu? Fora que a gente está falando, né, de um desperdício de dinheiro muito grande, porque quanto antes você implanta a segurança nas aplicações, melhor vai ser o seu ROI, né, o seu retorno de investimentos com base nas ferramentas aí que você acaba implantando junto com os processos e as soluções, tá? Tudo isso também ligado ao Security Champion, tá? O Security Champion que é em si, né, um programa de conscientização e também os profissionais que vão assumir esse papel de referência de cybersecurity dentro dos times e das squads. Isso pode ser um tech lead, pode ser uma pessoa de QA, pode ser um coordenador de engenharia, pode ser, cara, muitos profissionais assim podem compor essa área aí, né, esse processo do programa de Security Champion. Geralmente ele está atrelado a workshops, treinamentos e certificações, até mesmo praticados aí, né, pelas maiores e melhores empresas, coisas que eu acompanhei e já também apliquei em vários clientes. Até essa parte do processo do Security Champion aqui em si, né, isso que eu estou falando, é você pegar esses profissionais, treinar, ter toda uma explicação bem completa de tudo isso que eu falei no primeiro webinar, nesse e também assim muito mais, porque isso daqui é só um começo, né, do que eu estou falando dessa área de DevSecOps, mas assim, a partir do programa de Security Champions que você implanta numa empresa, você consegue certificar o nível que esse profissional teria para conseguir virar esse ponto de referência, né, esse ponto focal e virar mesmo Security Champion. Então, por exemplo, o Júlio aqui é um tech lead de uma área. Eu posso ter, por exemplo, o Arthur, que é o coordenador de engenharia de uma outra área. Nós dois seremos Security Champions. Eu não preciso depender, do Rafael, que é o analista de DevSecOps, para tirar dúvidas sobre falsos positivos ou entender o problema de uma pipeline. Se o Júlio e o Arthur, que são ali mais voltados para a área de engenharia, né, de desenvolvimento, são formados no programa de Security Champions, eles precisam entender o funcionamento de ferramentas SAST, DAST, SCA no ambiente, o que, que é CVE, o que, que é CWE, para poder, por exemplo, apoiar os desenvolvedores e não depender somente do Rafael. Porque um profissional de DevSecOps, né, que trabalha com AppSec,
assim, é uma área que está muito escassa ainda no mercado. Então, é muito difícil você ter uma área específica e grande dentro da sua empresa. Por isso que existem as consultorias especializadas como a Red Belt Security, que nós temos uma área de DevSecOps e também uma grande área de Red Team para compor todas essas brechas aí que teríamos, né, numa área de DevSecOps e de Application Security. Então, até mesmo se você não tem um programa de Security Champions, a Red Belt também pode te ajudar com isso. DevSecOps, a mesma coisa, tá? Alguns dos pontos importantes para a gente mapear. Que também tudo isso que a gente está falando é extremamente importante para a gente já ter mapeado no nosso ambiente, né, implantado para garantir que a gente tenha segurança desde o início. A parte também aqui de threat modeling, que é de modelagem de ameaças, né, que é uma cultura, igual eu comentei aí, que anda com shift left, também com a security by design. Assim, é uma cultura que a gente precisa praticar sempre em qualquer tipo de novo desenvolvimento ou até mesmo de features atuais que nós temos, né? Que é você garantir que as potenciais ameaças, ainda nessa parte mesmo que a gente está falando do design, elas já sejam mapeadas e resolvidas o quanto antes. Então, não precisa mesmo só do profissional de segurança falar e apontar isso. Todo mundo pode praticar essa mentalidade aí de threat modeling. E a gente acaba, querendo ou não, praticando, às vezes, indiretamente, sem saber, o que acaba sendo bem engraçado em alguns casos, tá? Mas só passando aqui rapidinho, porque a gente está ainda só na parte do dicionário de conceitos, né? CWE, que é um tema aí também totalmente falado, né? CWE e CWE, Common Weakness Enumeration, que seria a categorização das vulnerabilidades nos softwares ou hardwares em si, né? Também pode acontecer. No caso, por exemplo, que a gente vai falar sobre SQL Injection, Command Injection, é um tipo específico de vulnerabilidade que tem uma categoria, né? Ou seja, um número específico. SQL Injection que tem a categoria de número 89. Então, se você entrar nas bases principais aí de buscas de CWE, você vai digitar, por exemplo, 89 e vai vir um SQL Injection. E nesse 89, né, ele vai te dar toda uma explicação de como funciona um fluxo de exploração de vulnerabilidade de SQL Injection e sempre você vai ter exemplos e como corrigir. Isso não só nessas bases, mas também nas ferramentas em si. Ferramentas sempre de SAST, DAST, que são as que identificam mais, né, esse tipo de falha de vulnerabilidade, sempre terão as CWS mapeadas, tá? E quando a gente fala de CVS, são registros de vulnerabilidades publicamente conhecidas em softwares específicos. Isso pode ter tanto softwares em si, bibliotecas, sistemas operacionais, falando sobre Windows, Linux, macOS, você tem CVEs atreladas, e sempre que você tem uma CVE atrelada, automaticamente você vai ter uma CWE ou mais CWS também atreladas a ele. Então pode ser, por exemplo, nesse registro aí da CVE, né, 2021-44228, que é o famoso Log4Shell, né, aquela vulnerabilidade de 2021 que acabou aí por volta de milhões de vulnerabilidades detectadas em aplicações Java. Todo mundo que usava Java e usava essa biblioteca em si estava exposto a RCS, né, que é Remote Code Execution, execução de código remoto ou arbitrário. Fora somente a RCE, também tinham outros CWEs atrelados. Então, o RCE também vai ter o seu CWE, o seu número específico, tá? Então, CWE e CWE sempre acabam andando em conjunto. E para a gente poder avançar aqui um pouquinho também, né? Sempre que a gente fala de SAST, DAST, YAST, SA e RASP, o que seriam rapidamente aqui nesses temas. O SAST em si é análise estática, então é a busca de vulnerabilidades do seu código proprietário através de metodologias de regex e também de analisadores únicos que as soluções de SAST compõem para identificar de forma automatizada as brechas de segurança que você tem do seu código na fase de desenvolvimento, tá? Então é lá no início mesmo da esteira, falando ainda sobre Shift Left Security. DAST, que a gente muda uma letrinha, né? Do Static para o Dynamic. É análise dinâmica. Então, ela vai fazer um crawling e um fuzzing na sua aplicação. O que seria isso? O crawling em si, né? Essa palavra rastejar é em inglês, né? Ele vai fazer uma trilha de toda a árvore de diretórios que ele encontra da sua aplicação, a partir do momento que ela já está em tempo de execução, né, no web server, ou seja, ela vai ter uma URL exposta, né, ou até uma URL interna, para ele poder mapear esses diretórios nessas árvores, ou seja, Red Belt Security /login,
Red Belt Security barra contato, Red Belt Security barra blá blá blá. Ele vai mapear toda a lista que ele tem, que ele consegue encontrar, e a partir disso, através de técnicas aí automatizadas e dinâmicas, ele começa o fuzzing dele, que em si é atacar, ele vai metralhar essa URL, essa aplicação, e o servidor web em si, tentando buscar essas vulnerabilidades que nós comentamos aí, né, SQL Injection, por exemplo, Command Injection, Cross-Site Scripting, ele tem uma leva muito grande que você consegue parametrizar para fazer, entre muitas aspas, um pentest até automatizado, tá? Você consegue usar, até mesmo na sua equipe de Red Team, o Dast para compor parte do seu processo de Red Team. Ele vai facilitar muito e, consequentemente, como ele vai achar vulnerabilidades que estão em tempo real de execução, você consegue ter uma prova real. Ou seja, no meu campo de login, identifiquei um SQL injection ali no SAST, por exemplo, num código. Se você quiser tirar a prova real e você rodar um Dast, você pode mapear que no web server, quando a aplicação está em pé e você rodar esse Dast em si, você pode correlacionar que você tem um SQL injection naquele campo e no SAST você também pegou, ou seja, é a prova real. Você talvez não precise nem do Red Team tirando ali, né, fazendo um pentest daquela vulnerabilidade para ver se é um falso positivo ou não. Então acaba sendo aí um conjunto muito interessante, tá, para você usar no seu ambiente. O IAST, que também é da família AST, né, que é o Interactive, é o interativo, ele acaba sendo aplicado como um agente na sua fase aí de QA, né, de Quality Assurance, porque a partir do momento que ele é aplicado dentro do seu ambiente de QA, né, da sua aplicação, ele consegue ter visibilidade tanto do seu código-fonte, do seu código de bibliotecas ali, né, de tudo que você importa de externo para a sua aplicação, e também do web server online. Então, tudo que ele tiver de interação do ambiente, requests, responses, os cliques que você dá, né, se você for rodar um cilindro automatizado, ou até mesmo fazer um teste de QA manual, ele consegue visualizar se você tem vulnerabilidades nisso também. Geralmente, ele consegue identificar de forma fácil e com uma taxa de falsos positivos muito baixa, porque ele tira essa prova real que eu comentei, né, de um SAST e de um DAST, porque ele já vai estar dentro da sua aplicação com full acesso a tudo. Praticamente ele vai conseguir acessar o código e também tudo que está acontecendo. Então ele consegue entregar essas vulnerabilidades aí mapeadas para você, tá? O SCA em si é o Software Composition Analysis, que é análise de vulnerabilidades em bibliotecas, frameworks e open sources. Ele compõe também ali uma análise no que não é o seu código proprietário, tá? E o RASP em si, ele vai funcionar como uma camada de proteção, tá? Ele pode ser tanto web quanto mobile, e ele vai estar atrelado à sua assim, basicamente é um agente, como se fosse um IAST também na sua aplicação, e sempre que um agente malicioso, né, um hacker, tentar explorar uma vulnerabilidade, ele pode te gerar um alerta e automaticamente bloquear isso, tá? Algumas coisas aqui também importantes, como a gente já falou sobre toda essa parte de famílias AST, CVE, CWE, tem um estudo que tem uma grande empresa aí que é a Sonatype, né, e eles acabaram reportando aí, mais ou menos no ano de 2023, falando sobre análise de bibliotecas aqui, né, do SCA, por volta de mais ou menos 2,1 bilhões de downloads de pacotes de bibliotecas com vulnerabilidades, ou seja, com CVEs atreladas. Imagina a quantidade de aplicações vulneráveis só de código que não é proprietário, ou seja, mesmo se você rodar um YAST, um DAST, um SAST no seu ambiente para mapear tudo isso, você ainda teria essas várias brechas aí de open source na sua aplicação, e se você não tiver um SCA, você não consegue mapear isso. Também vale ressaltar que tem aí por volta de umas 250, 260 mil números aí de CVEs catalogadas até hoje, tá? Então, olha a quantidade de vulnerabilidades que nós temos aí desde o começo, né, até 2025, tá? E mais ou menos, assim, dos estudos também, né, feitos aí pela Veracode, pela Sonatype, por volta de 75% das aplicações que são testadas, pelo menos uma vai ter uma vulnerabilidade mapeada. Então, praticamente, eu até arrisco a dizer que é muito maior esse número, tá? Por volta de uns 90, 95%, que a gente ainda não sabe, tá? Avançando um pouquinho aqui para a gente já começar a falar sobre as vulnerabilidades e eu demonstrar, eu sempre gosto também de falar, quando a gente já está mencionando aí CVS, a gente falar sobre um tema que aí é o Zero Day, tá? Para caso não
vocês não conheçam, né, o que é o Zero Day, praticamente são essas brechas de segurança, né, essas falhas de segurança que até o momento eram desconhecidas por todos ou não, e principalmente o fabricante, ele não sabe disso e não tem uma correção disponível, que foi o caso aí conhecido no final de 2021 do Log4j. O que aconteceu é que, assim, tem estudos que falam que ali quando a gente fala, né, de Dark Web, Deep Web, os agentes mais maliciosos ali dessa camada mais underground da web, né? Eles já estavam explorando essa vulnerabilidade que basicamente permitia você tomar controle total do servidor da aplicação com base no uso dessa biblioteca Log4j, mais ou menos aí 2 semanas antes de explodir no mercado o que estava acontecendo. Ou seja, está mapeado mais ou menos umas 2 semanas. Então, assim, a primeira resposta que tiveram de correção dessa biblioteca até que foi rápida, né? Foram em algumas horas, eu me lembro que já tinha essa versão, né, daí do 2.15.0, a gente já tinha um patch de correção. O problema foi que fizeram tão rápido que geraram outras vulnerabilidades. Corrigiram uma CVE, geraram outra CVE. Tanto que eu coloquei aqui, né? Liberaram a 2.16 no dia 13 para corrigir da 2.15 e já geraram outra CVE. Depois, dia 18, geraram uma para corrigir aquela, geraram outra. E depois, no dia 27, fizeram um ajuste, dia 27 de dezembro, fizeram a ponto 1 para ajustar e corrigir todas as vulnerabilidades que tinham. Ou seja, mais ou menos aí, se a gente pegar, olha a quantidade de tempo que nós tivemos, isso que a gente está falando só de uma biblioteca, tá? No boom que deu no mercado de todas as aplicações Java que estavam vulneráveis a esses tipos de exploração, porque foi assim, uma dor de cabeça muito grande, tá? Que não tinha sido mapeada até então, não davam tanta importância às bibliotecas, ao SSA, repositórios seguros, enfim, né? E acabou gerando muita vulnerabilidade para essas aplicações. Então, se a gente não mapear essa parte de application security também voltado para bibliotecas, pode acabar dando muita dor de cabeça, tá? E vale ressaltar que, por exemplo, aqui na Red Belt Security nós temos o nosso software que é o RIS, que faz mapeamento também de CVS, tá? Que a gente consegue ter um gerenciamento de tudo isso que a gente está falando até agora em um centralizador único. Então, você consegue correlacionar de inúmeros fabricantes dentro dessa nossa plataforma, falando sobre aí explorações de Log4j, seja de CIEM, de antivírus, tudo isso você pode correlacionar e gerar esses alertas para identificar o quanto antes dentro da nossa plataforma, tá? Se você não tiver um centralizador de tudo isso, também não adianta muita coisa, tá? Então, a gente consegue também entregar esse tipo de cenário corrigido para você. E essa frase aqui é literalmente quando o ataque vem antes da solução. Ou seja, a gente está sendo atacado e você literalmente não tem o que fazer, a não ser tirar sua aplicação do ar. Tá? Então acaba sendo muito complexo. Né? Imagina os bancos tirando, por exemplo, o Internet Banking do ar, tirando sistemas às vezes do ar. Quanto que não vai dar de prejuízo isso? E esses dados aqui também, do que eu acabei dando uma pesquisadinha, nós temos o mercado oficial, né? Por exemplo, aí da HackerOne, que por bugs críticos, né, vulnerabilidades críticas, a gente pode acabar aí recebendo, né, num bug bounty de $10.000 até $25.000 por reportar um CVE, uma vulnerabilidade de forma ética. Então, fala, putz, é muito dinheiro. Porém, esse tipo de vulnerabilidade que eu comentei de um RCE, que foi o caso do Log4j, Remote Code Execution, nesse caso, né, era um zero click, né, que geralmente isso significa que o atacante, praticamente o hacker, não precisa de nenhuma interação da vítima, do servidor, é só ele mandar um payload ali que já vai funcionar. Então, é um 10 de 10 ali, se pegar de criticidade. Chegou a valer aí, nesse mercado ilegal, $3 milhões. E isso está mapeado aqui nesses prints, está com a resolução um pouquinho ruim, porque é do mercado ilegal, então foi muito difícil de encontrar isso, tá? Mas em cima a gente pode ver do HackerOne que a gente tem, né, bug bounties aí por vulnerabilidades low, medium, high e crítica, chegando de $100 até $25.000 de reporte, e essa daqui, que era esse cara específico, pedindo aí para comprar algumas vulnerabilidades ali pela solução original, né, de outra vulnerabilidade de Windows 10 de registry, de fileless software, ele pagando, né, até $150.000, e essa do exploit da RCE
que ele pagaria até 3 milhões de dólares. Então, para o investimento de um hacker, né, seja ele ético ou não, o que compensaria mais? Né, viver do crime ou não? Olhando pelo dinheiro, 3 milhões de dólares, eles acabam optando por isso. Então, acaba sendo muito complicado combater essas organizações criminosas pela quantidade de dinheiro que rola por trás, tá? Mas esse é um tópico também que, se a gente for entrar em muitos detalhes, a gente vai ficar falando aqui durante horas, tá? Passando um pouquinho sobre a parte das vulnerabilidades que eu tinha mencionado, né, do WASP Top 10, vale ressaltar ainda que o top 6 é tudo isso que a gente estava vendo até agora, tá? Que é praticamente a gente usar componentes vulneráveis, ou seja, bibliotecas, frameworks vulneráveis, que vão acabar gerando essas CVEs aí atreladas aos nossos softwares, e a gente não vai nem ficar sabendo se a gente não tiver uma análise aprofundada, tá? Security Misconfiguration é praticamente, a gente pode correlacionar essa vulnerabilidade a configurações tanto de código quanto na camada também de servidor, ou seja, em tempo de execução, configurações assim que pode ser muito e muito prejudicial ao nosso ambiente, que às vezes a gente nem está sabendo que isso está exposto. Tá? Existem formas extremamente fáceis da gente mapear e fazer, né, ali um crawling, até mesmo sem um dast, de forma manual, desse tipo de vulnerabilidade de security misconfiguration nas nossas aplicações aí públicas, e a gente nem está sabendo, tá? Principalmente nessa parte de exposição de dados sensíveis, que é um dos cenários que eu até acabei mais vendo aí ao longo da minha trajetória, tá? Falando sobre até essa parte aqui de exposição de diretórios, tá? Eu dei esse exemplo aqui do WordPress porque acaba sendo um dos mais clássicos, mas não somente no WordPress ele acontece. Se você acessar, por exemplo, um site, né, um blog que utiliza o WordPress, basicamente, se você digitar a URL e escrever WP Content ou WP Includes, você vai exibir a lista de todos os plugins instalados nesse servidor no WordPress. Ou seja, você pode ter uma lista ali de tudo que você tem, que você está puxando para essa sua aplicação ou para o seu website, sem nem estar sabendo que você está expondo essas vulnerabilidades. Aqui no caso até, eu estou mostrando, num caso aqui que eu acabei pegando desse WP Content. Ou seja, eu consigo ver ali essa pasta de upgrades, temas, plugins, linguagens, o index, PHP, cache. E em si, deixa eu só dar uma tab para mostrar isso aqui em tempo real. Esse website aqui, tá, que eu estou usando, ele é um website justamente de demonstração, tá? Então, por favor, não repita isso em casa, como é essa famosa clássica frase aí, porque geralmente quando eu costumo fazer alguma demonstração, alguma apresentação para um cliente e ele está ciente que estamos fazendo isso no ambiente deles, ok de fazer. Mas se você vai fazer de forma ilegal, isso daqui com certeza pode dar cadeia, tá? Então eu vou mostrar nessa aplicação aqui, que é de demonstração em si. Eu particularmente já peguei e mostrei para clientes que com um simples clique aqui, basicamente, se a gente der, né, um inspecionar elemento, né? Que é isso que geralmente a gente pode começar fazendo para brincar. Isso de forma muito simples, tá? Eu estou aqui no site inicial, tá? Então, né, o Banco da Coreia do Norte, nós amamos o capitalismo, a gente tem home, contato, empréstimos, história, aqui, né, a foto aqui do Psy, né, para vocês verem mesmo que é de brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. O sobre nós, o que eu tenho aqui de informações sensíveis? Nada. Eu vou dar, por exemplo, um F5 para pegar toda a camada de rede. Estou vendo aqui já que trouxeram muitas coisas aqui, né, muitas requests, as imagens que ele baixou em si, né? E o que eu poderia ver aqui? Por exemplo, se eu clicar na imagem, eu já estou vendo aqui que ele está me redirecionando para essa pasta, por exemplo, Assets e mi.2jpg. Eu vou abrir ela numa outra aba. Até aqui também nada de ofensivo. E se eu tiver um Security Misconfiguration aqui, eu posso simplesmente voltar. E o que eu estou vendo aqui? O index. Isso daqui, você está vendo basicamente tudo que está nessa pasta dentro desse server. Pode ser que aqui não tenha nada de informações sensíveis, como aqui talvez realmente não tenha, porque é um site de testes mesmo, né?
mas você está vendo que você tem vários desses CSS, downloads, as imagens em si, né, aqui. Eu já peguei muita informação sensível aqui. Eu estou falando de chegar em instituição grande, eu pegar olerite, eu pegar planilha de reembolso, eu pegar documentação de assim, CPF, RG de funcionário, só fazendo isso. E estava publicamente disponível, tá? Então, assim, acaba sendo uma configuração que a gente acaba deixando passar, e é muito simples a gente corrigir. É basicamente a gente pegar no nosso web server, de acordo com como ele está configurado, né? Seja aí, pô, o Nginx que você vai usar como proxy reverso, trava isso. O HostGator que você está usando, trava isso. Coloca para dar forbidden em tudo, 403. Se tiver uma autenticação de admin, por exemplo, talvez você queira liberar, mas se não tiver autenticado, bloqueia isso. É simplesmente assim, você evitar essa exposição de dados sensíveis e diretórios. Geralmente, até eu chego a pegar, por exemplo, nessa telinha aqui inicial, a gente tem uma camada aqui, né, de fontes, que aqui eu só tenho mesmo o assets aqui, até aqui tá ok, mas eu já peguei código-fonte inteiro aqui, e código-fonte, inclusive, com password hard-coded aqui, ou seja, a password estava no código-fonte e estava público. Eu mostrei isso para o cliente durante uma POC, e ele já tirou a aplicação do ar na hora. Então, ele já tirou e começou a corrigir isso antes mesmo de implantar o SaaS, de implantar o SCA, de tão crítica que é a solução. Às vezes, a gente consegue fazer uma exploração assim, de 10 segundos aqui e mapear vulnerabilidades. Ou seja, isso, no programa que a gente está passando, né, de Security Champions, cara, qualquer pessoa pode fazer isso. Não precisa necessariamente no profissional de segurança. E se a gente tiver essa percepção, e cada um de vocês, né, que estão assistindo aí, sejam profissionais de cibersegurança, sejam de marketing, de RH, QA, tech leads, enfim, todo mundo que for, e puder auxiliar os desenvolvedores e equipe de cibersegurança a mapear isso, caso não esteja mapeado, acaba sendo muito benéfico, porque você vai estar garantindo até que a sua empresa, né, e as suas aplicações estejam cada vez mais seguras. Então, são casos bem simples que eu estou mostrando aqui, de exposições com configurações fora do padrão. Tá? Então, às vezes, isso que a gente pode fazer só de mapear e barrar esses diretórios, a gente já consegue inibir aí muitas vulnerabilidades. E uma das que acabam acontecendo aqui piores também, você fala, pô, Júlio, mas você veio aqui, tá? Eu vi esses códigos, mas não serviram para nada, não poderia fazer nada aqui. Realmente, talvez, se eu baixar tudo isso, talvez eu encontre alguma coisa, talvez não, talvez se eu voltar, eu posso voltar para cá, ou posso mapear outros, né, dessas outras pastas no index que estão aí públicas com informações sensíveis, mas eu tenho isso daqui embaixo. Server at, né, bancocn.com, a porta 80. E eu tenho aqui a versão do Apache Ubuntu Web Server. O que isso pode me remeter? Eu vou simplesmente jogar isso no Google, e o que já vai aparecer para mim? Vulnerabilidades do web server. Então, olha a quantidade de informações públicas que eu tenho em um clique desse web server. Então, se a gente acessar aqui, por exemplo, o próprio site da Apache, né, o site do Ubuntu, o que ele vai trazer para a gente, tá? Eu até deixei um outro aqui que eu gosto bastante de mostrar, porque esse daqui traz um mapeamento bem completo, e vocês estão vendo que a gente está falando sobre CVS, aquilo que nós comentamos lá no começo, né, que são as vulnerabilidades atreladas a softwares específicos, ou seja, vulnerabilidades atreladas a esse web server de Apache. Eu joguei aqui no CVE Details, né, tudo que eu teria dessa versão específica do web server, ou seja, CVEs publicadas aqui para ele. Olha a quantidade de coisas que trouxeram aqui, ou seja, por tipos, categorias, overflow, memory corruption, SQL injection não temos nenhum, mas temos cross-site scripting, server-side request forgery, open redirect, input validation, aqui code execution bypass, que é por tipo de impacto, ou seja, a gente está vendo aqui, no total aqui, né, quantas que a gente tem da quantidade de vulnerabilidades que eu teria de exploração nesse web server, só nessa versão, tá? Que a gente está vendo. Ou seja, se eu vim aqui, né, um denial of service, code execution, que é aquele que eu estava, que foi mapeado isso em 2019. Eu posso clicar aqui, tem o exploit público, o CVSS dela está 7.8, score dela, quando foi publicado. Se eu clicar aqui, eu tenho todas as informações do que significa essa vulnerabilidade, tá?
e aqui eu tenho tudo que está atrelado a ela. Todas essas informações, como eu disse, estão disponíveis aqui publicamente para a gente poder ter uma validação. Ou seja, se a gente tem isso aqui em 2 cliques que nós demos, isso a gente está falando só de um tipo de exploração rápida de vulnerabilidades de informações sensíveis que nós pegamos, tá? Isso é aquele Open Source Intelligence. Imagina o que um hacker não pode ter numa base dele com muito conhecimento para poder fazer. A forma de como a gente pode corrigir isso. Primeiramente como eu disse, dá um forbidden nisso e tira essas informações do ar. Se ainda você já fez isso, mas, por exemplo, o hacker já fez um snitch, já mapeou que você tem esse web server em si, e você está vulnerável, e tem outras formas também de pegar isso, tá? O que você poderia fazer para corrigir isso, como não é seu código proprietário e em si uma coisa que você está trazendo para o seu ambiente, é você mapear qual versão desse web server não traz esses tipos de vulnerabilidade. Isso você pode fazer uma pesquisa, num geral, com base no que você tem aqui, né, do site do Apache em si, ele consegue te trazer. O próprio CVE Details, você consegue buscar isso, mas o que eu sempre recomendo, e que nós recomendamos, é ter uma consultoria por trás te apoiando nisso, ferramentas integradas no ambiente para identificar isso de forma proativa e te trazer as melhores recomendações. Com uma solução, por exemplo, de um SCA, de um DAST, até mesmo de uma análise de container voltada para a camada de aplicação, nesses 3 estilos que eu acabei de te falar, você consegue mapear qual que é esse web server, porque a solução vai conseguir pegar, mapear todas as CVEs atreladas, e ele consegue te dar uma direção de qual é a melhor versão para você poder seguir. Ou seja, se você está vendo aí que na 2.38 você está vulnerável, será que se eu ir para 2.39 eu não estou mais vulnerável? Pode ser que eu não esteja, mas a ferramenta consegue te entregar um mapeamento, porque pode ser que a esse CVE não, mas a 20 outros CVEs você esteja atrelado. Então, se você tiver uns profissionais, né, uma consultoria por trás, junto com as soluções, isso integrado no seu ambiente, você consegue diminuir esse mapeamento de riscos e garantir que o seu web server, a sua aplicação esteja mais segura. Então, olha a quantidade de coisas que nós conseguimos mapear com praticamente aí 2, 3 cliques e segundos de exploração, para vocês verem como, se você não tiver, né, um desenvolvimento seguro, um mapeamento disso no seu ambiente, você pode acabar expondo e os hackers explorando muitas vulnerabilidades. Tá? A gente só está falando ainda de uma. Esse que do WordPress acaba sendo também muito, muito, muito comum, tá? E talvez até em muitos websites também, mas no WordPress em si, daquela mesma forma que nós comentamos aquele slide anterior do WP Content, Includes, até mesmo do Index of do Access, geralmente, se eu vou explorar uma vulnerabilidade de um WordPress que tem milhões, aí, milhares de vulnerabilidades conhecidas, eu vou bater na URL do seu site e depois eu vou bater no WP Admin ou WP Login, tá? O que isso vai abrir para mim? Essa telinha que a gente está vendo aqui, nome de usuário, endereço de e-mail e a senha. Tem aquele ali, perdeu a senha, ir para o site vulnerável. E o que isso significa? Cara, é a tela de login de usuário e de admin, tá? Então, se eu quero atacar ou invadir ou entrar no seu site para pichar, para escrever uma publicação no blog que pode denegrir a imagem da minha empresa ou denegrir a imagem do CEO de alguém, cara, eu vou na tela de login. E o que você pode fazer aqui? Cara, tem milhões de coisas que você pode fazer, ou até mesmo na sua aplicação, tá? Para a gente tentar sempre banir esse login, porque vai ser a primeira tela que a gente pode começar a atacar. Se você tiver na sua aplicação, por exemplo, cara, coloca SSO, coloca CAPTCHA, Rate Limit, MFA, tudo que você puder de camada de segurança, o AF, né, para barrar isso e tentar ter um mapeamento do que está sendo feito no seu website, né, com essa parte de segurança e do que está sendo explorado, melhor. Porque se eu quiser começar um brute force, que é um ataque, né, direcionado com um dicionário de logins e senhas, é aqui que eu vou começar. E a mesma coisa, cara, se eu entrar no Google, jogar no GitHub, eu baixo um word list das senhas mais utilizadas de 2025 no Brasil. Eu coloco um bot para fazer isso, e se você não tiver essas camadas de segurança que eu estou fazendo, cara, isso de forma automatizada. Eu dou um play aqui, eu posso ir dormir, que o meu bot vai ficar atacando essa aplicação, e a partir do momento que ele logar, ele vai me mostrar com todos os logins que ele logou. E a gente sabe que, por padrão, admin sempre vai ser um deles. Se eu tiver um admin 1, 2, 3 aqui, com certeza, se eu der um enter aqui, eu entro. Tá? E
cara, acaba acontecendo. Eu já peguei, como eu acho que até mencionei no primeiro, um pentest que nós estávamos fazendo em um cliente e o admin, qualquer senha errada, entrava na aplicação do cara. Então, olha o perigo disso, tá? Voltando, ainda falando que isso daqui é muito preocupante também, tá? Desse REST API JSON de usuários, principalmente quando a gente fala de WordPress. Resumidamente, eu deixei até o exemplo lá e aqui, tá? Se a gente, por exemplo, acessar o seu site, principalmente aí WordPress, né, que eu coloquei ali o cifrão site, que seria a URL do seu site, barra, interrogação REST root igual WP V2 users, ou essa opção de baixo. Fala, puta, o que é isso? Cara, é a rota que vai trazer um JSON de todos os usuários que estão atrelados o seu WP admin. Ou seja, se eu entrar nessa rota e ela estiver pública, eu consigo olhar isso daqui, que está na esquerda. O que eu já estou vendo ali? O URL de acesso, o link da publicação que eu fiz ali no blog. Beleza. Mas o que eu tenho ali? Name, admin. Opa, eu já tenho um dos usuários. Se eu tiver 1.000 usuários cadastrados nesse web server aqui, né, nesse WordPress, eu já sei que desses 1.000 usuários, eu já vou colocar no meu brute force aqui de trás e eu só preciso me preocupar com a senha. Para que eu vou ficar me preocupando em descobrir login? Se eu acessar isso daqui, eu já vou ter todos os logins do seu site. Então, eu só preciso focar na senha. Aí eu começo, admin 123, Coca-Cola do Brasil, que acaba sendo uma das senhas aí mais clássicas, nome de filme, enfim. Cara, se eu colocar isso aqui para automatizar, capaz que em minutos a gente consegue logar no seu site, tá? Então, acaba sendo muito complexo e fácil de se resolver, porque a partir do momento que você barrar tudo isso daqui, você já consegue tirar tudo isso do ar, tá? E tudo isso da gente está falando ainda de Security Misconfiguration, igual que eu mostrei naquele banco CN, tá? Avançando aqui para uma outra vulnerabilidade também que a gente acaba sempre falando bastante, que é o SQL Injection, ele acaba entrando em si, né, tanto o SQL Injection quanto o Command Injection, numa das camadas ali do ASP, né, do top 10, como a injeção de comandos. O de SQL já está falando, né, que é aquela linguagem que a gente usa lá, né, de modelagem de banco de dados, né, para criar as tabelas, criar usuários, deletar, enfim, tudo que a gente tem, né, num banco de dados em si, né, o SQL, beleza. Mas o que é o SQL Injection? Praticamente você aproveita um campo que está utilizando isso, né, seja um GET ou seja um POST, para manipular a entrada de dados dessa sua aplicação para passar, né, dar um bypass para o banco de dados e ter alguma ação maliciosa. Isso pode ser, como eu coloquei aqui, né, fazer um update de dados, dar um drop table, conseguir baixar uma planilha com tudo que você tem na sua tabela, tá? Você consegue fazer isso, dar bypass de um login, né? Ou seja, se ele estivesse ali atrás, né, naquele campo de login e senha, uma entrada ali não sanitizada de dados, né, que é uma das formas de você corrigir vulnerabilidades de SQL Injection, você consegue, num simples comando assim, dar um bypass nisso. E o que significa, né? Imagina que num campo de usuário e senha, por exemplo, você tem uma consulta no seu código que seria esse select from usuários, que o admin, que foi o que você selecionou lá atrás, né? Seria ali o admin e a senha seria 1, 2, 3, 4, e você poderia se logar. Beleza, minha senha é 1, 2, 3, 4, meu usuário é admin. Mas se você não tiver nenhum tipo de sanitização, tá? Aqui eu estou falando do mais básico, mas que acaba acontecendo, você utilizar, né, esse negócio estranho aqui que está, né, or one igual a 1 e esses dois tracinhos do lado. O que isso significa? É uma condição onde vai dizer que aquele campo sempre vai ser verdadeiro. Então, como você está fazendo, basicamente, uma consulta de SQL que você não está parametrizando nada e está vindo tudo em texto claro para você fazer essa consulta no seu banco, como ele está dizendo que sempre vai ser verdadeiro e esses tracinhos praticamente para entrar de comentário vai fazer o banco de dados ignorar tudo que vier de restante, quando você colocar o admin e a senha com esse trecho malicioso, basicamente ele vai falar a senha é verdadeira e vai te deixar logar. Simples assim, você dá um bypass nessa tela, tá? A gente tem um termo que a gente acaba usando, né, que chama script kid, que é literalmente aí uma criança usando um script, tá? Tudo isso que eu estou dizendo, que é extremamente fácil de ser explorado e tem inúmeros tutoriais aí, né, em YouTube, públicos ali em blogs, tudo isso que eu estou mostrando, cara, isso daqui é assim, o mais básico que sempre acaba funcionando.
para explorar as vulnerabilidades. Então, imagine que qualquer pessoa, qualquer criança de 12 anos de idade consegue fazer isso e dar um bypass numa tela de login de uma aplicação, se você não tiver um mapeamento, tá? E a gente já vai conversar aí um pouquinho mais sobre isso. Aqui foi um exemplo que eu deixei de uma aplicação, né, que é o WebGoat, que em si é uma aplicação vulnerável, onde eu teria um campo aqui que eu só faria uma consulta simples para eu, sei lá, ver qual que era o meu departamento ali, né, um sistema de RH. Aqui é um exemplo bem simples. Mas, de qualquer forma, se você não está parametrizando nada, essa consulta que está dizendo que é verdadeira, que você vai dar, tipo aquele select, eu consegui, por exemplo, trazer ali ID, o nome, né, o primário do cara, o sobrenome dele, qual é o departamento, o salário dele, a autenticação ali do PIN dele, poderia ser uma senha. O que que eu fiz aqui? Basicamente, nesse select, eu trouxe a tabela inteira. Então, imagina a complexidade disso, tá? Para a gente ter uma vulnerabilidade dessa no nosso software. Aqui, por exemplo, antes de eu mostrar um pouquinho ali também no software, né? A gente tem, por exemplo, um código vulnerável que geralmente é uma coisa bem simples ali que a gente tem, né, do user password, que a gente está praticamente passando esses valores aí que vão entrar numa query como um texto, que é o que eu estava falando até agora, tá? Onde se eu colocar ali, né, o usuário pode executar aquilo, né, o admin or one igual a 1 sempre vai ser verdadeiro. Basicamente, para a gente corrigir isso, uma das formas é a gente usar os preparement statements, que seria esse prepare ao lado do select, né, pegando essa variável, para a gente não deixar que qualquer tipo de texto possa entrar no nosso comando de SQL, assim, resumidamente para se dizer, tá? Seria uma consulta parametrizada para esse banco poder receber os valores de forma segura e entregar isso para o usuário, tá? Que ele não vai tratar mais assim como esses dados, né? Na verdade, ele vai tratar isso como dado e não como um comando simples. Porque se você não tiver uma sanitização desses dados que estão entrando, né? Você não tiver nenhum tipo de prevenção nesses campos, aí, igual está falando, né? De juntar strings de usuários, não fazer um hardening do banco, não ter um limite de tamanho de query de resultados, configurar timeout, utilizar esse princípio do melhor privilégio do seu banco de dados e ter uma validação do que está sendo imputado para o seu sistema, provavelmente você vai estar suscetível a isso, tá? E vale ressaltar também que ferramentas de SAST, de DAST também conseguem mapear isso no seu código. Olhando um pouquinho, agora, esse tipo de vulnerabilidade aqui, na nossa aplicação do DVWA, que é essa aplicação aqui, tá? Ela é uma aplicação PHP vulnerável para a gente poder testar, tá? Aqui, né, tanto o DVWA, quanto o Banco da Coreia, quanto o WebGoat, que é uma aplicação Java, eu convido até mesmo todos vocês para darem uma pesquisada um pouquinho mais nela, rodar um container, subir isso na sua máquina, para você entender um pouco mais e treinar essas vulnerabilidades aí nessa exploração nesses ambientes controlados. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de brute force, command injection, cross-site request forgery, inclusão aí de files maliciosos, file upload, CAPTCHA inseguro, SQL injection, que a gente está falando agora, tudo isso que a gente está falando, você consegue pegar, né, baixar esse container na sua máquina e brincar nessas vulnerabilidades para entender como funciona a exploração disso, tá? Aqui, como a gente já está com o tempo um pouco mais limitado chegando no final, porque é um tema muito completo e complexo isso, eu vou dar uma aceleradinha, mas vamos pensar aqui que é um campo de uma aplicação minha para buscar um ID, ou seja, eu posso clicar aqui, ID 1, eu vou vir aqui, né, vai voltar o ID, quem quer é o admin. Estou logado aqui como Pablo, tá? Não como um administrador, então os meus privilégios deveriam ser os mínimos aqui. Só de fazer uma consulta simples. Só que se eu sou um agente malicioso e eu quisesse rodar um comando aqui, um union, por exemplo, que a gente vai fazer aí uma inserção agora de um ataque malicioso, deixa eu já pegar para dar uma agilizada aqui, eu consigo rodar manualmente esse comando para enganar essa minha query de SQL, onde basicamente eu estou dizendo que ao invés de entrar com o ID, né, esse ID que eu coloquei como a gente vai concatenar essa entrada no SQL para eu conseguir injetar esse union, que basicamente vai fazer uma consulta de exibir todas as colunas e trazer tudo para mim que eu gostaria de ver se eu fosse um agente malicioso. O que eu estou trazendo? Eu estou dando um select aqui, usuário, password from users, né? Ou seja, eu rodei um comando dentro do banco de dados, assim, um comando que, resumidamente, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe como surname isso daqui. O que isso poderia ser? Cara, eu
acho que isso daqui, por exemplo, pode ser um hash de uma senha, um MD5, do jeito que tá? O que eu poderia fazer aqui, como eu já baixei tudo, eu já estou pegando aqui quais são os usuários, ou seja, Pablo é o meu usuário, aqui pode ser minha senha. Poderia ser um agente malicioso rodando isso. A gente tem algumas formas rápidas e fáceis, mas, por exemplo, mostrando nesse site MD5 hashing aqui. Se eu jogar esse hash de MD5 aqui, acho que já até estava, eu posso rodar um decode. Vamos ver, em talvez alguns segundos ele vai conseguir decodar e trazer qual que é essa senha para a gente tentar se logar. Então, ó, já trouxe, eu consegui decodificar esse encrypt que estava lá, que não é muito forte, mas enfim, né? É como Charlie, e a gente pode pegar aqui no DVWA, se eu não me engano, foi esse 1337, né? A gente pode tentar se logar agora. 1337, eu acho que era Charlie. Consegui me logar. Simples assim. E se eu fosse fazer um ataque assim mais programado, né? Aqui a gente rodou com simples, tá? Aí a gente tem algumas formas até interessantes aqui no DVWA, porque isso tudo que a gente está comentando, ele está no nível básico. Mas a gente consegue, além de ter as ajudas de como ajudar você a entender a exploração, você consegue ver o código-fonte dessa, que está como low aqui no caso, né? Mas se eu quiser comparar todos os níveis, eu consigo entrar e ver o que essa consulta está fazendo. Então, o select que ele está fazendo aqui, e aqui em cima, se eu passar para medium, ele já vai ter uma tratativa muito melhor que talvez esse mesmo comando que eu rode, eu não consiga mais explorar essa vulnerabilidade. Que pode ser isso que eu precise fazer para corrigir. Ou seja, isso que um SAST vai me indicar, isso que um Tech Lead pode me indicar, que um Security Champion pode me indicar. Você consegue utilizar esse tipo de sanitização de entrada aqui que a gente acabou colocando, né? Para poder resolver esse problema. Se ainda assim você também conseguir explorar, você tem a versão aqui do High, né, que ele vai ainda fazer um hardening mais forte, e também a versão Impossible aqui, que ele vai tratar muitas vulnerabilidades de SQL Injection que você teria desse campo, que é praticamente impossível de executar uma string aqui de SQL Injection para trazer esses dados, tá? Mas voltando, se eu tivesse ainda no low aqui como 337, eu já consigo ver que se eu der um submit simples, que eu tenho isso daqui rodando por trás, tá? Né? No Vulnerabilities, SQLi, que é o SQL Injection aqui do lado, e a gente está fazendo aqui essa busca, né? O ID vai ser esse submit. Se eu pegar essa URL, que eu sei que é a URL que eu estou executando para entrar na minha aplicação e executar ali essa query que eu estou pedindo, enfim, eu tenho uma ferramenta, por exemplo, chamada SQL Map, que é uma ferramenta de SQL Injection, que eu já deixei ela preparada aqui no meu CMD. Geralmente, se você baixar um Linux, né, você já vai ter ali nos mais específicos isso pronto para você, tá? Que é essa solução de SQL Map. Resumidamente, se eu rodar, né, que é um Pythonzinho aqui, ele vai rodar esse comando, onde eu vou apontar essa URL que a gente acabou de ver aqui, que é o que está entrando na minha aplicação para realizar essa consulta, né, desse ID, junto com um cookie de sessão, que eu preciso estar me logado, né, no caso aqui, cookie de sessão, security low, e esses dois parâmetros, o que eu vou fazer? Cara, resumidamente, se eu rodar esse comando, o que eu estou pedindo? Para ele fazer um dump das tabelas do meu banco de dados. Ou seja, eu rodei esse comando ali anteriormente, e assim, em questão de basicamente, ó, a gente. Não foram 30 segundos que eu rodei isso daqui ontem, né, que eu estava realizando os testes, e ele já me trouxe essa quantidade de informações. O ID do usuário do banco, qual que era o usuário, o avatar dele que estava aqui dentro, a password, que no caso ele trouxe aquela mesma hash da MD5, e também ela já decriptografada, que ele já conseguiu fazer, tá? Junto com o last name, first name e o último login. O que eu consegui fazer? Cara, com um comando de uma linha aqui, direcionado para um lugar específico, eu consegui rodar esse SQL Injection e trazer um dump dessa tabela do banco. Cara, isso daqui eu estou falando de 30 segundos que eu rodei. Imagina se eu não tiver uma cultura de desenvolvimento seguro no meu ambiente, o estrago que eu não posso fazer em questão de horas de exploração, semanas, dias, né, de exploração no nosso ambiente. Aqui ainda a gente só está falando de SQL Injection. A gente pode avançar aqui rapidamente para Command Injection, que até agora a gente está falando de comandos aqui de SQL em si. Mas para Command Injection, resumidamente a gente aproveitar esse mesmo tipo de campo que nós temos, é uma exploração bem parecida,
Só que agora, ao invés de ser um campo que eu estou vendo que está executando comandos de SQL, eu estou vendo que talvez eu possa executar ali comandos de sistema operacional. Tá? Então, com isso, a gente pode também trazer ali informações do banco de dados, eu posso trazer informações do web server, como eu posso trazer vários tipos de informações sensíveis e até fazer escalada de privilégio para ter o controle total do servidor. Isso que a gente está falando, tá? Command Injection, RCE, vocês lembram que eu falei do Log4j lá atrás. Imagina que se você explorasse com base na biblioteca, você provavelmente estaria suscetível a esse tipo de ataque, tá? Onde é muito crítico. Aqui um exemplo simples, antes da gente passar ali para o DVWA, tá? Um código que provavelmente estaria vulnerável, tá? Que é o que a gente tem no DVWA, que é em si a gente pegar e fazer um ping de IP para ver se o servidor está se comunicando a algum outro, né? Onde, basicamente, se eu rodar um comando malicioso, aqui, né, ponto vírgula cat, né, eu poderia pegar informações sensíveis de um ambiente. E se eu fizesse e utilizasse aí algum filtro de tentar fazer uma indentação de tudo que eu estou colocando dentro desse campo e mapear o que ele está também saindo, você vai impedir que você traga informações sensíveis, a não ser o que você realmente quer entregar do seu comando ali que está rodando. No caso, se você quer pingar um IP, você só precisa entregar a informação do ping. Você não precisa entregar um arquivo, você não precisa entregar a lista de diretórios, né? Com base nisso, tudo que nós estamos falando, tá? Então, rapidamente, nós temos também o nosso módulo de Command Injection aqui, tá? Então, no caso que eu estou falando, é esse mesmo exemplo aqui, que poderia ser algum outro, mas a gente sabe que tem um shellzinho ali por trás rodando dentro do ambiente. Eu vou pingar um IP padrão aqui, só para ver o que ele vai me trazer. Aqui eu estou vendo, né? Aqui no request response, está trazendo exec. Beleza, pinguei, tá certo. Se eu não fosse um agente malicioso, eu falaria isso daqui, tipo, pô, estou trazendo aqui, né, só as informações do IP, eu estou vendo qual que é é, os MS aqui, né, minha latência, tudo mais, mas se eu for um agente malicioso e quiser ver qual diretório atual que eu estou aqui agora e ver se eu tenho command injection, eu posso dar uma avançada para cá e além disso daqui, eu posso, por exemplo, dar aquele ponto e vírgula que nós vimos lá anteriormente e dar um PowerD, né, um PWD, para a gente ver se está suscetível a um command injection. Falou, opa, peraí. Além do ping, eu trouxe isso daqui. Cara, isso daqui eu estou vendo que está com command injection. Então, com aqui, né, eu estou com PowerD, se eu der um, sei lá, um cat, se, será que eu consigo também trazer alguma coisa, por exemplo, que são comandos Linux? Aqui eu já estou começando a trazer mais informações de usuários, IDs, os grupos, os diretórios. Eu posso ver né, a pasta que eu estou, eu posso dar um ls-la. Tudo que você quiser fazer, automaticamente aqui a gente está vendo que dá para ser feita. Por exemplo, o usuário, né, que está aqui executando com esses arquivos, onde que eu estou, ou seja, qualquer coisa que eu quiser fazer com Command Injection, eu estou vendo que eu consigo, tá? Então, no caso, tem vários tipos de parâmetros que você consegue passar aqui, né, para eu rodar, por exemplo, esse ls-la que eu acabei rodando. Então, com base no que nós temos aqui das correções que eu estava mencionando, por exemplo, eu também consigo executar esses dois comandos, porque eu preciso executar aqui, eu já sei que eu preciso executar dois comandos. Se eu executar só um, ele vai me trazer só um deles, e no caso vai sempre ser o IP. Então, por exemplo, eu dei esse e-comercial aqui, né, duas vezes e eu sei que ele está vindo. Quando a gente está falando, né, dos inputs que você pode fazer, no caso aqui, o que ele sugere para a gente é basicamente você fazer uma blacklist, né, do que a gente está tendo nesse input, ou seja, putz, ele matou meu ponto e vírgula e matou o meu exinho aqui. Então, eu vou fazer a alteração aqui, tá, do security. Poderia ser uma correção que eu poderia fazer. Então, putz, sofri um ataque desse, né? Eu vou agora fazer uma blacklist aqui. Então, eu vou chegar, eu vou tentar rodar de novo isso daqui. Será que eu vou conseguir? Ó, não consegui. Tentar rodar o PowerD. Pensando demais. Mas também, ainda assim, ele rodou, mas ele não trouxe a minha informação. Ou seja, estou totalmente protegido a Command Injection. Será? Se eu sei que no Linux eu não preciso rodar com dois, eu rodar com um, será que ele dá certo? Trouxe tudo de novo.
Então, dá para ver que talvez a blacklist não seja a melhor alternativa para corrigir essa vulnerabilidade. Isso que a gente tem inúmeras formas de poder fazer. Então, o ideal é fazer um hardening nessa parte, entender mais sobre command injection, principalmente utilizar as informações que nós temos disponíveis em soluções SAST, DAST, SCA, pesquisar sobre CVE, CWS, entender o que você realmente precisa fazer de fato para mapear tudo que você precisa para deixar esse campo ali indisponível para um atacante mapear essa vulnerabilidade. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de nunca concatenar a entrada de usuário com comando sistema, parecido ali que a gente está falando de SQL injection, e também garantir o princípio do menor privilégio, pelo amor de Deus, né, nunca rodar nada como root, e talvez uma whitelist de entrada ao invés de uma blacklist pode ser uma sugestão, tá? O nosso último tópico que eu queria falar rapidamente, que a gente precisa deixar sempre mapeado aqui também, é na parte de tudo que nós temos de falsos positivos em relação a AppSec, tá? Em famílias de soluções AST, SAST, DAST, SCA. A gente pode ter aplicação tanto de ferramentas open source no nosso ambiente ou de ferramentas mesmo de nível enterprise, tá? Obviamente, aqui com o estudo feito, né, com base em dados verídicos, a gente pode ver que mais ou menos aí de 30 a 50% de análises feitas com base, se a gente pegar cada 100 vulnerabilidades que uma ferramenta open source encontra no seu código, pode ser que 30 ou 50 sejam falsos positivos. Então, você precisa ter um mapeamento de tudo isso e uma equipe especializada e treinada com workshops, security champions, tudo aquilo que eu comentei, para garantir que você dê vazão ao que realmente precisa ser feito. Ou seja, para que eu vou perder meu tempo e o tempo da minha equipe olhando uma vulnerabilidade crítica de SQL injection que eu estou vendo que, na verdade, pode ser que não seja. Então, você precisa ter um mapeamento disso, né? Isso também funciona aí para ferramentas enterprise de nível alto. A gente ainda assim tem uma taxa alta de falsos positivos, por mais que elas são muito mais complexas em relação ao desenvolvimento, né? A gente fala até que algumas delas têm integrações com inteligência artificial para garantir uma taxa menor de falsos positivos, que é um tema muito interessante para a gente discutir, talvez no próximo webinar. Machine Learning também, que é usado para esses tipos de análise, para a gente garantir que sempre o que for entregado seja o correto para a gente poder ter uma prioridade de correção, tá? Porque uma ferramenta pode ser que entenda esses dois cenários que nós estamos vendo aqui como uma vulnerabilidade, que acaba acontecendo bastante. Nesse primeiro, que a gente tem ali um trecho, né, de um comando SQL que a gente está rodando no nosso código, talvez aí para fazer um select também de um ID, pode entender que pelo fato dele estar buscando uma vulnerabilidade, Meu Deus, me fugiu a palavra. A variável, meu Deus, estou falando tanto de vulnerabilidade que me fugiu. A variável no nosso código, ele pode interpretar que qualquer coisa que você escrever lá, você pode receber talvez aquele comando que nós falamos anteriormente. Mas aqui a gente já está mostrando que precisa ser um número inteiro. Você não vai ter uma injeção, talvez, de um comando ali por trás, né? Não tem nada de string ali rodando por trás. Talvez realmente não seja falso positivo. Como que eu posso ter certeza disso? Obviamente, primeiro eu preciso analisar o código, com base na vulnerabilidade que foi identificada, mapear isso junto com o desenvolvedor para ele entender o fluxo desse código e, se for o caso, envolver ou um analista, né, de DevSecOps ou mesmo um pentester para poder tirar a prova real disso, que pode ser que seja um falso positivo. Então, numa análise rápida, pode ser que você já mapeie que, na verdade, isso não é uma vulnerabilidade. E esse de baixo, que é um clássico, aqui a gente tem, por exemplo, né, importando ali a biblioteca da Azure, né, você baixar o secret, né, a credenciais para você deixar tudo isso num vault seguro e não hard-coded, né, igual eu mencionei anteriormente, mas tem soluções que podem identificar a palavra senha ou password, mesmo que seja só uma variável, como você está colocando a senha em código em texto claro. E isso pode acabar aí classificando como uma vulnerabilidade aí muito alta, porque você está dando um hard-coded na sua senha, e se tiver um vazamento, você vai ter isso exposto, né? E acaba sendo muito complexo e acaba acontecendo bastante. Mas pode ser que seja um falso positivo, então, mesmo cenário. Envolve Red Team, envolve DevSecOps e o desenvolvedor em si que fez ela. E tudo isso que eu estava mencionando até agora, tá, para a gente ter essas aplicações, né, no cenário real com base em tudo que nós vemos, né? Aplicação, né, de gap analysis, frameworks, garantir que você tem um processo muito bem feito e fluido, principalmente com matriz de responsabilidades, né, a RACI, a implantação de soluções no seu CI/CD, fazer depois disso um tuning
para poder identificar o que é um falso positivo no seu ambiente e poder garantir que você tenha uma pipeline rodando de forma ágil, né? Porque essas soluções às vezes podem impactar no tempo final delas e, querendo ou não, pode gerar um pouquinho de dor de cabeça nessa área de negócios, porque vai demandar um pouquinho mais de tempo para a pipeline buildar e lançar o seu sistema. Então, às vezes, de 1 minuto pode ser que vá para 2 horas, 3 dias, 7 dias, igual eu já vi, para finalizar as análises. Então, você precisa talvez fazer um tuning se tiver nesse cenário, tá? Os workshops que eu disse, né, com formação de Security Champions, definição de políticas, principalmente de Quality Gate, né, de SLA, para a gente poder tratar tudo isso, pentestes de validação em geral, criação desses dashboards de vulnerabilidades, por exemplo, igual o RIS, né, que eu comentei que é nosso software, onde você consegue ter uma centralização de vulnerabilidades no geral em um único lugar de vários tipos de sistemas e também sempre garantir um roadmap de melhoria contínua para o seu ambiente, tá? Pessoal, mais uma vez eu peço desculpas, até que eu passei um pouquinho do tempo, mas é que é um tema, assim, que, igual eu falei também no primeiro, se eu ficar falando, eu fico até semana que vem aqui, porque é um tema que eu sou apaixonado, eu gosto muito, trabalho nisso há muito tempo, e, cara, tem inúmeras formas da gente explorar vulnerabilidades, corrigir vulnerabilidades e garantir que o nosso ambiente esteja sempre seguro, tá? Então, agora eu vou abrir mesmo para as dúvidas, caso alguém tenha alguma, e também podem ficar à vontade aí para nos contactar. É, Júlio, agradecer então você pela apresentação, principalmente também a todos que assistiram aos nossos Red Talks. Lembrando que o conteúdo aqui dessa segunda trilha de DevSecOps vai estar disponível no YouTube, no LinkedIn da Red Belt, assim como outros Red Talks que a gente já fez. Aproveito esse momento também para convidar todos vocês a acompanharem e seguirem a Red Belt nas redes sociais, a Red Belt Security na grande maioria das nossas redes. E caso depois de vocês reassistirem esse Red Talks ou amanhã tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Vai ser um prazer atender vocês e tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Mais uma vez um prazer aqui apresentar esse webinar para vocês e vejo todos em breve. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.